Franklin Limeira que manda a primeira pergunta para o Rui. Rui, o que você acha da esquerda, entre aspas, que quer imitar a direita, não só nas cores, como agora bater panela? Queria chamar a atenção para esse negócio da esquerda, entre aspas. Essa esquerda é uma esquerda. E a gente deve usar essa classificação, vamos dizer assim, para poder criticar adequadamente a política dessa esquerda. Porque se eu falar, por exemplo, que o PCdoB, porque votou a favor da entrega da base de Alcântara para os norte-americanos é de direita, já a crítica fica meio sem sentido. Se você é de direita, a sua tarefa é entregar a base de Alcântara, não é? Mas se você é de esquerda, a crítica que está sendo feita ao PCdoB tem que fazer com que os militantes que consideram que o PCdoB é de esquerda, acertadamente, façam uma reflexão crítica sobre isso, né? Então, a esquerda cometeu esse erro com o PT, né, num determinado momento, vários partidos de esquerda, PSTU, PCB, setores do PSOL, começaram a falar que o PT não era de esquerda. Eu me lembro até que numa campanha eleitoral, os repórteres eles gostam de instigar você a falar o que eles querem, né? Falou assim, você acha que então que o PT não é mais de esquerda, deixou de ser de esquerda e tal? Eu falei, não, é um partido de esquerda, moderado, conciliador, mas é um partido de esquerda. Essa classificação é importante para que a crítica faça sentido, porque senão você, num certo sentido, você desfaz a compreensão do problema. Agora, justamente porque esses partidos se dizem de esquerda, é preciso condenar essa atitude, né? E de verde e amarelo na manifestação, para um cidadão comum, tanto faz como tanto fez. Mas para um partido político, é uma tentativa de enganar o pessoal. Não é uma política que pode dar certo. Sem falar que o verde e amarelo está mais do que identificado com a direita, porque eles conseguiram fazer isso daí, que é natural, né? A direita sempre aparece como patriótica. O que nós temos que fazer é desafiar, como acontece no caso da Amazônia, nós temos que chamar o blefe. Se é patriótico, então mostra as cartas aí, vamos ver se essas cartas são patrióticas. E não tentar parecer com a esquerda. Não tentar parecer com a direita. E o panelaço também, eu acho assim, né? É um protesto, mas é um método também que foi adotado pela direita. Eu acho que a esquerda tem outros métodos, né? Isso daí confunde muito. Mas, enfim, né? Eu acho que foi positivo o panelaço contra o Bolsonaro, porque joga água na ruína do governo. Mas a esquerda tem que prestar muita atenção nisso daí, particularmente os partidos, né? Para esclarecer, quando nós falamos à esquerda, nós não estamos nos referindo a nenhum indivíduo em particular. Nós estamos falando dos partidos de esquerda, que é uma coisa muito variada, né, essa esquerda. Rui, essa questão aí da campanha pela intervenção estrangeira da Amazônia, ela poderia ser comparada ao que aconteceu com a Colômbia, com a questão das drogas, quando os Estados Unidos, né, interviu na Colômbia, não resolveu nada do problema das drogas e hoje nós vemos lá a Colômbia como uma base, né, dos Estados Unidos na América do Sul. E uma segunda pergunta também, se me permite, essa questão da Amazônia poderia estar sendo usada pelos partidos oficiais do imperialismo lá na Europa para tentar criar uma espécie de unidade contra a extrema-direita na Europa, utilizando o Bolsonaro aí como um espantalho, né, por conta da falta de filtro aí nas suas declarações, né? Não que eles não pensem igual o Bolsonaro, né, mas pelo fato do Bolsonaro ser bem explícito, né? E também por conta dessa questão ambiental, né, ser uma das pautas aí de partidos de centro, de
inclusive pró-imperialistas. A gente vê aqui no Brasil, né, a Marina Silva, né, que foi uma política aí ligada ao golpismo e à direita, mas que levanta essa bandeira aí do meio ambiente, né? Então poderia ser uma forma também de tentar unificar aí esses partidos de centro contra a extrema-direita europeia? Bom, a questão da Colômbia é bem oportuna. Não é só a Colômbia, também a Bolívia, né? Sofreu o mesmo processo por causa da plantação de coca. Mostra que a questão da intervenção militar e da intervenção de outros países na Amazônia não é uma coisa inimaginável, né? Eu vi, por exemplo, curiosamente, um pouco antes da crise explodir na Amazônia, um articulista da Folha de São Paulo escreveu uma matéria onde ele colocava o seguinte: embora não seja uma coisa viável, concreta, sei lá, ele dava a entender que não seria realista pensar nisso, mas ele fala assim: coloco a questão para o leitor. Você seria favorável a vender a Amazônia? Que é uma matéria que é bastante significativa, porque é um jornal importante e tudo mais. Aí ele falava o quê? Que se vendesse a Amazônia, na mente dele, né, na mente conturbada dele, a situação das pessoas que moram na Amazônia melhoraria, que é lógico, né? A situação das colônias francesas, inglesas, etc., são ótimas, né? Sempre foram muito boas. Só o Brasil que é ruim, né? E o Brasil ganharia, porque venderia, quer dizer, a privatização da Amazônia. Já me chamou a atenção essa matéria e tem muita conversa disso. Os setores do PSDB, ontem, né, principalmente, inclusive na polêmica conosco, alguns falavam abertamente que melhor vender a Amazônia e tal. Quer dizer, há um movimento dentro do Brasil em favor da entrega da Amazônia. E o negócio não é uma coisa, né? Todo mundo, as pessoas na política, elas pensam assim: não, ninguém vai jogar bomba atômica porque é muito monstruoso. Não. Se alguém construir uma bomba atômica, né, é para jogar bomba atômica na cabeça de alguém. Tanto que os norte-americanos construíram a bomba e jogaram na cabeça dos japoneses. Não existe isso de ninguém vai jogar bomba atômica no outro país. Né? Daí eu falo assim: não, o golpe de Estado é uma coisa do passado. Daí começa a aparecer golpe de Estado de tudo quanto é lado. Aí vem outro e fala assim: não, intervenção na Amazônia dos estrangeiros, isso daí é um absurdo. Daqui a pouco está um exército estrangeiro lá, força da ONU Internacional na Amazônia, e o pessoal já querendo tirar. Não é que daqui a pouco. Se o Macron vai apresentar propostas de governança para a Amazônia, já é uma proposta concreta de controle da Amazônia pelos estrangeiros. E eu, inclusive, deixo claro que, depois do imperialismo, o principal responsável por esse desastre que eles estão preparando é o próprio Bolsonaro, o patriota. Bom, aí a segunda questão, o que era? Da unificação da Europa. Sim. Ó. Não, eu acho que da parte dos europeus também, essa questão é um desespero. Né? Uma coisa que a gente deve entender é o seguinte: embora a burguesia francesa adote a política ecológica, de um ponto de vista geral, e muita gente teria que entender, coisa que as pessoas não entendem, que essa política de defesa da ecologia não é a ideia de que você deve defender o meio ambiente, mas a política concreta que existe é uma coisa que é levada adiante pelo imperialismo, pelas empresas imperialistas. Né? Nós temos que diferenciar as boas intenções de pessoas que realmente querem defender o meio ambiente da política imperialista, porque senão nós estamos num caminho totalmente errado. Embora a burguesia francesa, alemã, toda seja favorável a essa política, quem representa essa política nos países, em geral, é a social-democracia. É uma política da esquerda e não da direita. Bom,
O Macron, ele entrou com tudo nessa política aí, obviamente por dois motivos. Um, porque a burguesia francesa achou oportuno lançar essa carta. Provavelmente não só a francesa. A alemã, a italiana, a espanhola e tal. Bom, o Boris Johnson apoiou entusiasticamente a colocação do Macron. Ele é um elemento bem direitista da burguesia. Mostra que o imperialismo, né, viu a oportunidade. Olhou e falou assim, nós colocamos esse maluco aí no governo, o maluco está fazendo loucura, vamos aproveitar a loucura para aprofundar a nossa intervenção nesse país pequenininho que é o Brasil, sem riquezas naturais e tal. E aí nós estamos com esse abacaxi. Fora isso daí, qual que é o objetivo político? O objetivo político é o seguinte, o Macron está numa situação muito delicada. Né? Na realidade, o país, a França, está polarizada entre ele e a extrema-direita. E ele, para poder ir para frente, isso daqui é um dado que é muito importante, não dá para explicar em profundidade agora, numa outra oportunidade eu vou falar disso. Uma política que a direita tradicional vem tendo para poder sobreviver numa situação de crise do regime político dito democrático é absorver as bases da esquerda. E o caso francês é um caso onde a coisa se apresenta dessa maneira, porque o Partido Socialista Francês afundou que nem uma rocha na eleição passada. Então, se o Macron quiser sobreviver, e ele é o único competidor, digamos assim, nesse momento com a Frente Nacional de Extrema-Direita, ele vai ter que conseguir para eles aumentar, né, porque ele já conseguiu uma parte, a base da esquerda. Daí a importância, no caso, dele lançar a questão da ecologia. Essa questão do Macron, ela não é um raio em céu azul também. Porque na eleição europeia, a burguesia estimulou o crescimento para suprir, né, a fuga de votos da esquerda, impulsionou o crescimento dos partidos verdes em alguns países. Por exemplo, na Alemanha e na França. Não foi uma casualidade. Diante do esvaziamento da social-democracia e diante da extrema-direita, a burguesia organizou a campanha e impulsionou os partidos verdes da Alemanha e da França, que tiveram uma boa votação. Tiveram uma boa votação e, portanto, né, eles desviaram um voto que estava saindo da esquerda, que iria para um voto nulo, ou iria para, eventualmente, até para a extrema-direita, eles desviaram para os partidos verdes. Quer dizer, a questão ecológica é uma maneira de você manter uma classe média semi-esquerdista, vamos dizer assim, europeia, na base de sustentação dos partidos de direita. Ali onde a social-democracia conseguiu ganhar a eleição, não apareceu tanto esse problema do Partido Verde, como é o caso da Espanha, onde não há Partido Verde. Na Espanha, a social-democracia era a única opção real contra a extrema-direita. Mas na Alemanha não, na Alemanha o Partido Verde cresceu, e na França também. E cresceu, é evidente a manobra, cresceu porque houve um esforço para desviar os votos que saíam da social-democracia para os partidos verdes. Daí que a colocação do Macron ela seja politicamente muito relevante. A Merkel apoiou o Macron também. Nem a Merkel nem o Macron têm nenhuma vocação ambientalista, vamos falar que é verdade. Isso é a política do Partido Socialista, do Partido Verde e tal. Mas é uma cartada que eles têm que jogar. Assim como o Bolsonaro jogou a cartada patriótica, eles estão jogando a cartada ecológica, né, que é uma reivindicação democrática, que tem apelo nas classes médias europeias, né, para levantar a sua votação. Porque a situação deles é uma situação muito delicada mesmo. Se a burguesia francesa bobear,
A Frente Nacional vai ganhar as eleições na França, como aconteceu com o Salvini na Itália. A Itália já perderam o controle. Tiveram que dar um golpe, né? Eu falei sobre isso ontem, tiveram que dar um golpe no Salvini. Tanto que o Salvini, veja como a vida política é complexa. O Salvini falou que é uma negociação desonesta entre o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas, e quem deve decidir é o povo. É a única saída democrática. Quer dizer que a situação dos partidos tradicionais do imperialismo é tão delicada que os fascistas aparecem com a reivindicação mais democrática de todos, que é que o povo decida. Você vê como está complicado? Daí o negócio do Macron não é pouca coisa, não. Ele quer aparecer como o grande cavaleiro andante defensor da ecologia para se recuperar para poder enfrentar a Frente Nacional. Bom, queria agradecer o superchat do Rodrigo Câmara, e ele pergunta o seguinte: Rui, o que dizer do Feliciano que colocou o Mourão na linha? O Haddad fez um comentário contundente contra os militares e foi condenado de maneira esdrúxula. O que o PCO pensa disso? Fica contra ele? O Haddad. Não, o Haddad está sendo condenado, não defendeu o Haddad. O nosso negócio com o Haddad não é pessoal. Nem a nossa política é só defender os amigos, né? A nossa política é uma política de princípios. Nós defendemos os direitos democráticos. Se o Haddad foi condenado, vamos defender ele. E vamos defender de verdade, né? Não vamos deixar de ironizar o fato de que ele defendeu a Lava Jato e tudo, mas nós vamos defender ele. É um absurdo o que aconteceu com ele. Mas eu não acho que ele foi condenado porque ele criticou os militares, até porque a colocação dele sobre os militares não era tudo isso. Eu vi a colocação dele. A colocação dele era mais ou menos assim: tem os militares entreguistas e tal. O que a maioria dos militares pensa disso? Uma tentativa de, né, despertar, não sei, um setor mais patriótico contra outro setor. Não era assim tão um ataque contra os militares. Era um ataque contra alguns militares, na opinião dele, né? Pelo superchat, ela pergunta: o que você acha da lei contra o abuso de autoridade, que estaria em vias de ser aprovada? Seria mais uma demonstração da crise burguesa? Logicamente que essas leis aí, a gente teria que analisar a lei em si, não vamos defender a lei, né? Embora, logicamente, que o abuso de autoridade dos juízes é extraordinário. É uma derrota da Lava Jato e do judiciário, isso daí. O judiciário direitista. É um sinal do conflito que está arruinando, inclusive, o governo Bolsonaro, né? Na verdade, o conflito vem de antes, tudo é um processo de crise permanente que vai se aprofundando, né? Embora algumas pessoas não queiram ver que esse processo ele continua e se aprofunda, né? A primeira colocação seria em relação ao Witzel. O Witzel, ele, inclusive, eu tenho defendido isso nas redes sociais durante algum tempo já. Ele é muito similar a um ditador que existiu na Libéria nos anos 90, o Charles Taylor. Ele tem a mesma prática do Charles Taylor, que atirava a esmo na população nos seus deslocamentos pelo país. É um louco, um psicopata, um genocida. O Charles Taylor, ele hoje está preso, ele foi condenado por genocídio pelo Tribunal Penal Internacional. O Witzel é alguém similar a ele. Deveria sofrer as mesmas penalidades. Inclusive, não sei se você é favorável que ele ficasse preso no Brasil, fosse mandado para a Holanda, para a Haia, né, ficar em Haia lá, que é onde fica a carceragem do TPI, mas o Witzel é desse estirpe de genocida. E a imprensa burguesa passou pano para o que aconteceu. Uma pessoa que estava naquele ônibus, claramente perturbado, tomava remédios controlados, e foi colocado como um delinquente comum,
E depois houve aquela cena tétrica do Witzel comemorando, o Auschwitz comemorando como se fosse um gol do Brasil na Copa do Mundo, e a imprensa apoiando, inclusive colocando na Rádio Bandeirantes a Janaína Pascoal, colocar a Janaína Pascoal no ar, juristas de direita, sendo que na internet, né, literalmente, sei lá, o pau estava comendo, juristas de esquerda, o Lênio Streck, outros, dizendo do absurdo daquela situação. Então, eles fazem isso, quer dizer, a imprensa não está vendo que há um progressivo fechamento do regime, e se o Bolsonaro ou o Mourão conseguirem puxar esses cordéis, se conseguirem, porque a crise está em desenvolvimento, pode ser que aconteça o que aconteceu na década de 30 do século passado, nós sabemos o que aconteceu. Os setores aí que achavam que poderia controlar esse pessoal acabaram muito mal, né? Inclusive setores liberais. Outro aspecto é sobre essa campanha internacional sobre a Amazônia, que eu concordo com a sua tese, inclusive eu acho que poderia até além, que inclusive não é só minha opinião, mas o Leonardo Atucci lá do 247 tem essa opinião também, que o Bolsonaro estaria fazendo isso de propósito para ter um clamor internacional tal que ficasse inevitável uma intervenção dos Estados Unidos na Amazônia, que no final seria o projeto, seria o objetivo, porque o Bolsonaro e todo este movimento que tem acontecido no Brasil desde 2003, é a opinião minha, o imperialismo estadunidense está por trás de tudo. Então, por exemplo, o Moro não teria capacidade para fazer a Operação Lava Jato sem a orientação externa. O Bolsonaro, né, o boçal que não teria condições de fazer certas jogadas políticas. Então ele estaria estando diretamente sob esta orientação, e o objetivo seria esse mesmo, criar uma situação insustentável, que houvesse um clamor tão grande que seria inevitável esse tipo de coisa. A política dele, ou ele estaria sendo manipulado? Manipulado, com certeza. Inclusive, o Moro quase toda semana vai para os Estados Unidos. Os filhos do Bolsonaro vão para lá receber orientações. Então seria mais profundo que isso. Não seria Bolsonaro versus Bolsonaro atrapalhado e aí propiciaria. Não, Bolsonaro estaria fazendo de modo deliberado. E uma terceira questão que eu acho muito... Eu vi um programa do PCO ontem, das 20 e 30 horas, né? Que tem o Antônio Carlos e tal, eu esqueci o nome. E alguns comentários desprezando essa mobilização internacional que poderia, não dos governos, da população. Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, querendo ou não, ele é seguido por milhões de pessoas. E a opinião dele pode acordar a mente de muita gente que vai investigar o que está acontecendo no Brasil, pessoas comuns. E da opinião pública, quer dizer, não da opinião publicada, mas do povo, das pessoas que são atingidas, né, por esses milhões de pessoas que acompanham o Cristiano Ronaldo no Twitter, ou a Ariana Grande, que é uma cantora que tem 164 milhões de seguidores no Instagram, imagine. E ela fez um post lá, e isso atingiu 164 milhões de pessoas instantaneamente, isso não pode ser desprezado. Então, poderia despertar, digamos, de forma marginal, né, um real interesse no Brasil, de milhões de pessoas, e de ver essa situação do Brasil sendo governado por um lunático, e poder despertar uma real solidariedade que poderia ser aproveitada por nós aqui no Brasil, que estamos nessa luta contra o Bolsonaro. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Bom, do Witzel, a nossa preocupação não tem nada diretamente ou prioritariamente a ver com colocar o Witzel na cadeia. Nossa preocupação, em primeiro lugar, é política. Né? Nós achamos assim que já desde o começo do governo Witzel já estava colocado isso, mas que no momento a política do Witzel coloca claramente o fora Witzel, junto com o fora Bolsonaro. Né? Quer dizer, coloca por quê? Não porque agora é certo falar isso, mas que lógico que há uma crise muito grande e essa é a solução diante da crise.
Então, eu concordo com as suas observações todas, né? Mas eu acho que a gente deve ter uma pluralidade política. Finalmente, se o Witzel vai para a cadeia, não vai para a cadeia, tudo bem, tem lá sua relevância, mas não é o fundamental. O fundamental, antes de pensar em qualquer coisa dessa natureza, é derrubar o governo do Witzel. Eu acho que tem que ser derrubado. É um governo genocida, criminoso e tudo. Sobre esse problema da mobilização, a sua observação, ela revela um lado da questão que é real, né? Muita gente que está se mobilizando fora do Brasil é contra o Bolsonaro mesmo, não só por causa da propaganda que as organizações e os governos imperialistas fazem contra o Bolsonaro na questão da Amazônia, mas porque eles defendem posições democráticas e tudo mais, e eu acho que uma tarefa nossa, né, dos partidos que têm alguma atuação fora do Brasil, é usar isso daí para mobilizar a solidariedade com o povo brasileiro, com os trabalhadores brasileiros. Mas a condição para que nós possamos fazer isso daí é rejeitar qualquer tipo de interferência dos governos no Brasil. Se o cidadão quer apoiar o povo brasileiro contra o Bolsonaro, muito que bem. A solidariedade dos povos e da classe trabalhadora internacional é fundamental, mas a ingerência imperialista nós temos que dizer que nós não vamos aceitar. Não é porque a pessoa acha que o governo dela é uma maravilha, que não é verdade, esses governos europeus são todos criminosos, né? Veja o que a Alemanha fez, por exemplo, na Grécia. O estrangulamento econômico que eles fizeram na Grécia. Não queremos nada com esses governos imperialistas, as empresas imperialistas, isso daí teria que ser dito. Fora do Brasil, como parte da educação política da classe trabalhadora e da esquerda internacional. Uma coisa que é importante dizer é que a esquerda europeia, norte-americana, eles têm muita, pela própria natureza pequeno-burguesa, em grande medida dessa esquerda, eles têm uma certa dificuldade de ver que os países deles não são toda essa maravilha que a imprensa diz que é. Né? Eu, por exemplo, fiz uma rodada de palestras na Europa e nas palestras participaram em vários lugares setores europeus. Né? E eu ouvi várias coisas assim desagradáveis sobre o Brasil como o país mais corrupto do mundo. E eu fui obrigado, inclusive, a responder, falar, não é verdade, o Brasil é um país oprimido e os verdadeiros corruptos não são os políticos brasileiros, por mais que haja corrupção no Brasil. Depois de desmentir que o negócio do governo PT é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que é uma fábula. Falei, quem que corrompe o governo brasileiro? Falei, são os governos dos países europeus, norte-americanos e japoneses. Eu acho que foi numa palestra na Suíça, eu falei, no Brasil, o governo Temer, na época, né, está querendo vender a maior reserva de água pura natural do mundo, que é o aquífero Guarani. Falei, ninguém vende isso daí. É como você vender a sua própria mãe. Ninguém sai por aí e fala, minha mãe está à venda, compre. Né? Se a pessoa colocou à venda, é porque alguém, né, está tendo uma atividade corruptora, porque o cara está fazendo isso aí por quê? Porque ele é uma pessoa totalmente idiota. E quem que queria comprar o aquífero Guarani? A Nestlé, empresa suíça. Aí eu vi que os suíços não gostaram muito da observação, mas eu acho que nós temos que ensinar as pessoas dos países imperialistas que os países deles são países opressores do mundo, que nós estamos comendo o pão que o diabo amassou aqui, em grande medida, né? Em grande medida não, numa escala essencial por causa desses países. Né? Muita gente chega e fala assim, não, veja aí as condições de vida na Itália, na Alemanha, na França, maravilhoso. Não é tão maravilhoso assim como eles acham, mas é lindo. Mas é lindo porque a gente está passando fome aqui, porque senão nós também não estávamos vivendo bem. Né? Uma lei do capitalismo é que uns morrem de fome para outros ficarem ricos.
Não fosse a política colonial dos países imperialistas, e a situação deles estava muito pior que a nossa. Você vê, teria que ter uma explicação. Por que um país como o Brasil, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que tem minério, que tem de tudo, está nessa desgraça toda? É por causa da política dos países imperialistas. De onde que saíram esses governos? Temer, Bolsonaro, tudo. E mesmo na época do governo PT, quem que fazia pressão para o governo PT se adaptar aos interesses internacionais? O imperialismo, os banqueiros internacionais. Né? São umas figurinhas detestáveis, né? E muito criminosas. Então a gente tem que falar isso daí. Mas eu concordo, eu acho que em escala internacional nós temos que buscar a aliança e a solidariedade com os povos. Mas isso tem que ser esclarecido, né? E não é fácil. E essa questão do Bolsonaro fazendo todo esse movimento? Ah, sim, isso seria um negócio da manipulação, né? Então, não me parece muito plausível essa tese. A questão da Amazônia gerou uma crise enorme no governo Bolsonaro. Quer dizer, se ele estiver fazendo isso, ele está agindo contra os seus próprios interesses. Né? A crise, inclusive, escalou com o problema da Amazônia. Foi muito evidente essa semana. Então, o que eu acho que aconteceu é o seguinte: o Bolsonaro, um dos setores que é base social do Bolsonaro é um setor da agricultura, né, que não é exatamente idêntico aos setores grandes exportadores, etc. e tal. Os grandes exportadores estão olhando isso daí com certa reserva. É um setor, como todo o bolsonarismo, meio morto de fome, que é capaz de provocar essas coisas. O cara que falou que era o dia do fogo, essas coisas todas. Né? São setores que estão aí no desespero econômico e estão dispostos a fazer qualquer negócio. Deve ter gente graúda no meio também, sempre tem. O Bolsonaro, para manter o apoio dele, porque o que ele tem feito desde que ele foi eleito é um esforço gigantesco para manter o apoio dele, que está sumindo todos os dias. Né? A própria burguesia fala isso daqui, ele está governando para 30% da população. Na verdade, é menos, deve ser 15%, alguma coisa assim. Está todo mundo quieto e o Bolsonaro está esvaziando que nem um pneu que tivesse passado por cima de um prego. Então, ele fez uma política aventureira. A burguesia falou, vamos deixar, né? Porque, finalmente, se o cidadão lá ocupa uma determinada área e tudo mais, depois vem os grandões e compram aquilo lá dos menorzinhos, os mais malucos, que matam índio, que queima tudo, e tomam conta do negócio. Eu acho que ele não previu que essa política, porque ele também não tem previsto que a maior parte da política dele é uma política de crise. Ele falou, preciso, né, dar uma colher de chá para esse pessoal. E nisso daí o negócio explodiu. Explodiu em parte porque ele já está numa crise. Né? Então uma coisa que é importante entender é o seguinte: quando você tem uma crise muito grande, um pequeno acontecimento faz a crise escalar. Porque se o governo tivesse sólido, tivesse bastante apoio, você faz aquilo, a crise fica contida. Mas o caso do Bolsonaro é aquele caso da pessoa que está com infecção generalizada, assim, entendeu? Qualquer problema agrava terrivelmente o quadro clínico da pessoa. E ele não se deu conta disso. E o segundo fator, que ele também não previu, foi o senso de oportunidade, vamos dizer assim, dos países imperialistas. Aí ele ficou numa sinuca de bico. Porque a campanha, né, vamos falar o que é verdade, não é simplesmente que o pessoal gosta da ecologia. A campanha foi forte contra ele também. Apareceu de vários lados, inclusive
e principalmente a campanha internacional, né? Pegou os espertalhões internacionais, pegaram os espertalhões nacionais de calças curtas. Por quê? Porque eles mandam no mundo e os que estão aqui são só uns lacaios que estão a serviço deles. E aí a crise explodiu. E vamos aguardar a reunião do G7 e tudo mais, para a gente ver o Bolsonaro, né, abaixar a cabeça e vergonhosamente diante do imperialismo. Porque vai lá o Trump, vai chamar o Macron e fala, e agora? O que a gente faz para, né, engolir um pedaço desse Brasilzão aí? Né? E o Trump é o representante do Bolsonaro. Ele vai... É você contratar como administrador do galinheiro a raposa, né? É uma política desastrosa, mas finalmente, né? O que a gente pode esperar do Bolsonaro? O problema agora é que o Bolsonaro ele joga a bola para o alto, né? Para o movimento operário, popular e a esquerda cortar. Só que a esquerda fica lá assim. Aí a bola sobe, cai na quadra da esquerda, ponto para o Bolsonaro. E é uma loucura o que ele fez. Por favor. Achei muito interessante a sua colocação, até de um artigo aí de alguém, do Globo que você viu perguntando se queria vender a Amazônia, se você concordava ou não. Eu acompanho algumas coisas na Amazônia por leituras de livros, artigos já há algum tempo. E sinais já aparecem há muito tempo. Mais ou menos 10 anos tem aquele desenho Simpson, né? E um dos episódios tinha uma aula em que o mapa do Brasil não tinha a Amazônia. Desde aquele dia, eu nunca mais ouvi os Simpsons. Digo, esses caras são patifes, né? E em cima, mais ou menos nessa mesma época, o Cristóvão Buarque, ele escreveu um artigo, porque já estava acontecendo alguma coisa nos Estados Unidos de aulas de geografia do Brasil sem a Amazônia. Então, os sinais já são antigos, bem antigos. Isso que eu me lembro, tem mais ou menos 10 anos que eu percebi já isso aí. E a outra coisa também, um livro muito antigo que eu li, a Amazônia já é explorada por contrabando de muita coisa. Inclusive, a nossa perda com os seringais foi um grande contrabando que foi para o Instituto de Botânica da Inglaterra, e que fizeram uma nova muda de seringueiras e plantaram nas Filipinas e outros lugares aí, matou todo o ciclo da borracha aqui no Brasil. Então, o olho grande na Amazônia é antigo, muito antigo. Acho que agora, eu não sei o que você pensa disso, essa reunião do G7, eles vão fazer para... Como é que vão dividir o bolo? O bolo é deles, dos imperialistas. Quem que fica com o quê? E quem toma conta de quê? E deixa aqueles tupiniquins lá, que Bolsonaro acha que tem que matar mesmo, que somos todos indígenas, né? Tem que matar índio, quilombola, pobre, isso tudo tem que morrer. Isso é o que eles acham. Então, eu acho que essa reunião é como vão fatiar o bolo. Eu não sei se você pensa que é isso. Vou esperar um pouco para ouvir, mas eu gostaria de ficar já preparado o que vem por aí. Eu não sei se a gente poderia dizer que eles já estão fatiando o bolo, mas que eles vão ganhar alguma coisa com isso, me parece óbvio. Até porque o governo Bolsonaro é um governo fraco, né? Esses governos de extrema-direita em países como o Brasil, como a Argentina, como o Chile, eles são governos não só impopulares, como antipopulares. Então, alguém tem que apoiar isso aí para isso existir, não é? Não pode ficar suspenso no vazio, né? Pendurado na brocha, como se diz. Tem que ter uma escada embaixo. E se a escada não é o povo, quem que é? É o imperialismo. A gente vê, por exemplo,
a intervenção, né, de organizações de extrema-direita norte-americanas, são organizações imperialistas, nas eleições do mundo inteiro, e que apoiaram o Bolsonaro no Brasil. Né? Todo mundo fala que o filho do Bolsonaro é muito chegado no Steve Bannon, que é considerado o homem que organiza essa política internacional da extrema-direita. É uma política imperialista. Bom, aí nós chegamos num ponto que é o seguinte: como é que um governo que é sustentado pelo imperialismo vai enfrentar o imperialismo? Não é possível. Só um governo popular pode enfrentar o imperialismo. Tá? Se você quiser enfrentar o imperialismo, você precisa de apoio do povo. Nem a burguesia, por mais nacionalista que ela seja, ela tem condições de enfrentar o imperialismo, que é uma burguesia fraca. A burguesia brasileira, ela é fraca perto da burguesia alemã, italiana, norte-americana. Apesar de ela ser, dos países atrasados, uma burguesia bastante expressiva, né, pelas características econômicas do Brasil, ela, perto da burguesia alemã, ela é fraquíssima. Então, logicamente que isso daí só pode terminar numa grande capitulação diante do imperialismo. O governo Bolsonaro tem que negociar. A ideia do Bolsonaro, que é uma ideia muito pouco realista, é que ele exploraria as contradições que existem entre a direita norte-americana, do Trump, né, e os partidos europeus, que são a direita democrática, digamos assim, o Trump sendo uma direita menos democrática. Isso é totalmente sem realismo, isso daí. Isso aí, na verdade, é assim: se você vai procurar explorar esse tipo de contradição, que é uma contradição bem menos intensa do que outros tipos de contradição que tem na esfera mundial, você vai simplesmente acabar servindo o imperialismo de conjunto, porque os norte-americanos e a Europa, quaisquer que sejam as contradições que existam entre eles são um bloco político unificado internacionalmente. Com a eleição do Trump, as contradições aumentaram. Assim como a presença da extrema-direita no governo da Itália também aumenta as contradições na União Europeia. Mas eles são um único bloco. Né? Ele está explorando uma contradição que, em grande medida, não é que é fictícia, mas é muito secundária. Né? Você vê, o governo Getúlio Vargas, ele procurava explorar as contradições, que nesse caso eram muito mais reais, entre o imperialismo alemão e o imperialismo norte-americano. Então ele jogava com um, jogava com o outro e tal, e acabou do lado dos norte-americanos quando ele percebeu que os alemães estavam indo por água abaixo. Não era uma política muito fácil de fazer, nem dava resultados extraordinários. Mas a contradição era profunda naquele momento. Havia uma guerra mundial. Então você imagina qual é o futuro da política do Trump. Então, eu não sei se eles vão já dividir o bolo nem nada, mas que o Bolsonaro abriu uma porta importante, né? Não há dúvida nenhuma. Mesmo que não aconteça nada, o que eu acho que é meio difícil, dada a intensidade da crise mundial, ele criou condições políticas para essa intervenção. Né? A principal crítica que a gente tem que fazer ao Bolsonaro é isso daí, que ele está, né, por ser um governo de direita, né, um governo cuja base social leva ele a muitas coisas, a fazer muita coisa absurda, e ser um governo profundamente pró-imperialista, ele abriu a porta de uma maneira como não aconteceu antes, nem com outros governos pró-imperialistas, a ofensiva imperialista contra o Brasil na Amazônia. E eu acho que esse é um debate chave daqui para frente, e nós vamos ver isso aí no G7, vamos ver isso aqui. Do jeito que a burguesia europeia está desesperada lá também, isso aqui é um prato cheio, né? Imagina você sendo o Macron lá, o governo Macron quase caiu com os coletes amarelos. Aí veio o Bolsonaro e te entrega na bandeja
né? O tema da Amazônia, defesa, o futuro, porque a ecologia, uma coisa que é interessante de falar é o seguinte, a ecologia para muita gente, e de um modo geral, né, ela é como se fosse uma religião, né? Outro dia eu estava vendo um filme e aparece um padre lá na Idade Média, e o padre começa a falar do fim do mundo e tal. Eu falei, tá, isso aí é a ecologia, né? A ecologia é essa versão moderna desse padre que assustava todo mundo com o fim do mundo. Então, a ecologia é assim, é o fim do mundo, né? Daí aparece o cara e fala assim, se queimar mais 10 centímetros da Amazônia, pronto, o mundo acabou e tal. Quer dizer, é uma visão messiânica, né? Apocalíptica. E, logicamente, que é um tema para ser muito explorado, isso daí. E o Bolsonaro, né, o mito entregou esse tema messiânico aí numa bandeja de prata para os governos mais ave de rapina que já existiu na face da Terra até hoje. São abutres. São piores do que um abutre, inclusive. Tem reunião dos coletivos aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. Tem um coletivo de negros, João Cândido. Para participar, é só entrar em contato no telefone 11 95208 8335. 11 95208 8335, falar com a Isadora. E também, bom, e tem os outros coletivos, coletivo de mulheres, Rosa Luxemburgo, o GARI, que é o Grupo para uma Arte Revolucionária Independente, Corrente Sindical Causa Operária e Aliança da Juventude Revolucionária. Todas às 16 horas, se você não estiver em São Paulo, entre em contato com a gente para participar pela internet. Bom, para a gente encerrar então, nós temos ainda mais 2 perguntas. Do Eros Henrique, o dia do fogo que gerou as queimadas foi feito no dia 9/8. Como se trata de fazendeiros, não há investigação e a mídia tira o foco dos culpados. O GSI, se quisesse, prendia, mas não prender é a política. E eu queria agradecer então, esse foi o superchat dele, também agradecer ao super sticker da Maria Ângela Abduch, que mandou um cachorro. O Joxil, que pergunta se tem PCO lá em Aracaju. Vamos colocar o telefone para ele entrar em contato aí com a gente, para a gente adicionar ele aí no grupo. E o Fernandes, a última pergunta aqui da internet. Na verdade, apareceu outra aqui, mas vou fazer do Fernandes agora. O Bolsonaro assim não dá, seu governo não dá nem para respirar. Aí o Fernandes fala que essa nova palavra de ordem do PSOL e do PCdoB. Não dá para respirar, o cara quer tirar o governo. Bom, era isso que ele queria que você comentasse mesmo. E agradecer o superchat da Eliane Lima, da Sheila Helena, da Elza Rodrigues, muito obrigado, da Alessandra Munhoz também. E por último, uma pergunta aqui da internet, que é do Manuel Ninho Júnior. Muito obrigado pelo superchat. Ele pergunta se você assistiu a entrevista do Lula para a TV 247, se você pode comentar a respeito. Comentário muito atualizado. Eu não vi isso aí. Segunda-feira ela vem e termina bem, porque eu fiquei com essa explicação do pessoal. Bom, o 247 como é que se diz? É um bom programa, né, para elevar a audiência. Boa tarde. Então, a gente viu ontem as mobilizações em relação à questão da Amazônia, né? E elas foram bem grandes e a gente viu, pelo menos eu percebi 2 coisas nelas. Primeiro que teve várias... a gente viu o panelaço, tinha várias coisas verde e amarelo e tudo mais, mostrando aí essa política confusionista da esquerda.
E, por outro lado, a gente também viu que todas elas gritavam majoritariamente fora Bolsonaro. Então, eu queria saber se, primeiro, essa campanha imperialista contra o governo Bolsonaro, apesar de ter fins imperialistas, ela está aumentando a permeabilidade da palavra de ordem fora Bolsonaro na população brasileira. E segundo ponto também é se esse aumento da luta contra o governo Bolsonaro, mesmo com essas questões verde-amarelistas da esquerda, aumenta a crise dessas próprias posições na esquerda e fortalece a luta contra o governo Bolsonaro e a luta contra o golpe. Isso daí é uma situação contraditória, né, que a gente precisa esclarecer bem. A campanha contra o Bolsonaro, que é feita por alguns setores da burguesia, do imperialismo, mesmo que ela não seja dirigida a derrubar o Bolsonaro no primeiro momento, ela enfraquece o Bolsonaro. E para os setores poderosos, quanto mais fraco tiver o Bolsonaro, mais dependente ele vai ficar do próprio imperialismo, né? A esquerda acredita que o Bolsonaro, quanto mais fraco ele tiver, mais ele vai ter a inclinação de atender aos objetivos da esquerda. Isso é totalmente sem pé nem cabeça, né? A gente vai ver isso daí agora na questão da Amazônia do G7. Como o Bolsonaro ficou... a gente, na verdade, já viu o quadro geral, né? O Trump é o representante do Brasil no G7, vai discutir com o Macron. Quer dizer, o Bolsonaro já ficou enfraquecido. Por que ele precisaria do Trump, precisaria de apoio do imperialismo? Porque ele não tem, né? Se ele fosse um governo forte, ele mandava o Macron passear. Falou, nem discute que aqui não vai passar nada. Mas ele não é um governo forte, ele é um governo fraco. Bom, aí contraditoriamente, o que acontece? Se isso daí tem algum favorecimento para o imperialismo, também favorece a campanha pelo fora Bolsonaro, né? Da natureza da crise que nós estamos vivendo. Não é porque o imperialismo faz campanha contra o Bolsonaro que ele vai necessariamente capitalizar essa campanha. Isso aqui pode terminar mal. E, inclusive, a gente tem que observar que toda essa política não é uma política planejada. É uma política que ela vai sendo elaborada sobre a marcha da crise. Então, é aquele negócio, né? A pessoa faz uma coisa, tem esse efeito, faz outra, e você vai tendo que improvisar, né, a sua política. Lógico, a política do clima, o ataque contra o Brasil não é uma improvisação em si, porque, como foi dito aqui, é uma coisa bem antiga. Mas essa ofensiva contra o Bolsonaro, ela foi improvisada em cima dos acontecimentos, no meio dos acontecimentos, né? Então, isso daí é sempre uma política perigosa. Outra coisa que a gente deve pensar sempre também, que é uma lei da política, é que, à medida que a crise se aprofunda, a crise estimula necessariamente, de todos os lados, uma política aventureira, né? É como o exemplo que eu dei da Argentina. A crise da ditadura levou à ocupação das Malvinas. Em condições normais, aquela ditadura nunca teria ocupado as Malvinas. Porque era uma política aventureira da parte deles. Se lançaram numa coisa que era perigosa, cujo resultado eles não controlavam. Então, né, todo mundo está propenso a aventuras. O Trump, a situação dele não é firme, a do Macron menos ainda, da Merkel, da CDU alemã e da social-democracia alemã também não é firme. Então, quer dizer, está todo mundo no desespero, né? E no desespero, o desespero gera, né, políticas aventureiras. E isso daí pode levar a uma aventura na Amazônia também. Né? Muita gente chamou a atenção, que é curioso, né, para o fato de que o Brasil tem uma fronteira com a Guiana Francesa.
Fala, a maior fronteira da França é a Guiana, com o Brasil. Aí, amanhã, sei lá, o cara fala assim, vamos fazer isso aqui que a gente ganha voto e tal. Não vai ser nem a primeira, nem a última vez na história do mundo. A gente tem que prestar atenção, e por isso uma política a política para o movimento operário brasileiro, para a esquerda brasileira, tem que ser uma política muito clara, muito coerente, muito firme. Senão, o primeiro a rodar é você. Né? Muito antes do Trump, do Macron e tal, roda a esquerda. Veja-se os grupos que apoiaram o golpe contra o PT, né? Perguntas eu tenho muitas, se for começar, eu não paro. Então, é só uma observação. Como a gente não assiste TV aberta lá em casa, mas eu fiz questão porque eu vi do DCM e do 247, o Bolsonaro ontem, na hora do pronunciamento, estava nervoso, estava assustado. Realmente, eu nunca tinha visto aquela coisa lá tão assustada. Não, ou nervosa, não sei. Estava abalado, com certeza ele estava abalado. Mas eu não acredito que tenha sido pela consequência dos seus atos. Não, é porque ele teve que ler. E ler, para Bolsonaro, é difícil. E ainda ter que ler o que escreveram no prompt, sem fazer gracinha, foi complicado. Por isso ele estava muito abalado. Eu não podia deixar passar, porque eu jamais vi coisa tão ridícula. Acho que é por causa da situação também. Já dá para ficar bastante nervoso. Viu?